Fala família vascaína, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Caldeirão Cruzmaltino. Antes de começar das notícias do Vasco, antes de começar a falar sobre o jogo do Vasco, o jogo passado contra o Boa Vista, e antes de falar também sobre o próximo jogo que é amanhã, já quero pedir para vocês deixar o like de vocês, se inscrever no canal e compartilhar para todo mundo ficar por dentro das notícias do Vasco aqui no canal Caldeirão Cruzmaltino. Então vamos lá, né? Vamos começar porque o Vasco empatou, mas se classificou para a próxima fase, para as oitavas de final da Copa do Brasil e também ganhou aí 2.700.000, né, na continha do Vasco aí, né, para pagar o salário dos jogadores e dos funcionários. Então vamos lá, o Vasco se classificou, quase foi para os pênaltis, né, por pouco não foi para os pênaltis, queriam ferrar a gente, queriam eliminar a gente, mas não foi dessa vez porque o nosso artilheiro, mais uma vez, né, resolvendo os problemas pra gente aí. Então o nosso artilheiro Germancano fez o gol, praticamente não, fez o gol da classificação, né? Então o Germancano fez o gol da classificação aí pro Vasco, né? Em que o Vasco estava perdendo pro Boa Vista e o Germancano empatou. No caso seria 2-1, mas por que seria 2-1 Vasco? Por quê? Porque o Vasco tinha feito um gol que o árbitro tinha dado gol, né? Vamos ser justos aqui porque o árbitro anulou o gol do Vasco porque foi mão do Germancano. Realmente foi mão do Cano. Mas o árbitro tinha dado o gol. Mas Ian, não tem VAR? Não. Não tinha VAR, mas o árbitro voltou atrás do nada. Do nada voltou atrás. Creio eu que seja por causa do treinador do Boa Vista que estava com o celular dentro do campo, isso não pode, ele estava com o celular dentro do campo e mostrou para o quarto árbitro que com certeza deve ter passado por juiz e o juiz anulou o gol do Vasco aí, né? Um gol que tava realmente foi mão do Germancano, mas o árbitro não podia ter feito isso, né? Não podia ter voltado atrás na decisão porque não tinha VAR, na partida, então o árbitro não podia ter voltado na decisão e ele tinha dado gol assim que saiu o gol do Vasco, né, o gol do Gabriel Peck. Ele correu para o meio de campo, né, dando gol, mas depois, logo em seguida, alguém, com certeza, do lado de fora, falou para ele que realmente tinha sido mão do Germancano. Isso não pode, isso não existe no futebol, porque não tinha VAR ali no momento para olhar o lance, né, se realmente foi mão do Cano ou não. Mas essas coisas só acontecem com o Vasco, né? Infelizmente, só acontece com o Vasco essas coisas, né? Mas vamos lá, né? O Vasco foi classificado, está esperando aí, né, para a próxima fase, a fase das oitavas de final. Como eu falei, o Vasco ganhou 2.700.000, né, na continha do Vasco aí para pagar o salário dos jogadores e dos funcionários. Então, próxima fase do Vasco, né, na Copa do Brasil, as oitavas, vai ser com certeza... Pra mim, com certeza o Vasco não vai pegar um time mais fraco, né? Com certeza o Vasco, do jeito que o Vasco é azarento em sorteio, o Vasco com certeza vai pegar um time bem mais forte, né? Então, ainda não saiu o sorteio da Copa do Brasil, né? Da próxima fase das oitavas, por conta do nosso rival que ainda tá jogando ainda, jogou o primeiro jogo ontem, né? Então ainda tá jogando ainda o primeiro jogo, o Flamengo vai jogar o segundo agora contra o Curitiba, né? O Flamengo ganhou de 1-0 e vai jogar com o segundo jogo contra o Curitiba semana que vem. Então, quando encerrar esse jogo, aí sim vai ter o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Então o Vasco só aguardando o sorteio das oitavas de final. Mas, virando a página, esquecendo a Copa do Brasil, o Vasco tem um compromisso, né? Um compromisso muito forte aí. Mas calma aí, galera. Antes de falar sobre esse compromisso forte aí da Série B, eu quero falar aqui porque tem um time aí que está querendo revanche, né, contra a gente na Copa do Brasil, porque o Vasco eliminou ele, né, em 2019, o Vasco eliminou o Juazeirense, que está classificado para a próxima fase, e os torcedores do Juazeirense estão querendo, né, o Vasco nas oitavas de final, estão querendo que o Vasco pegue o Juazeirense nas oitavas de final, porque eles querem dar uma revanche no Vasco aí, né. Olha só a que nível a gente chegou, né, para disputar contra o Juazeirense. Nada contra o Juazeirense, mas... Pô, cara, a gente... Pô, os caras estão querendo revanche contra o Vasco, mas beleza. Seja o que Deus quiser, seja como é que vai ser, e o Vasco, né, vai seguir aí firme, né? A gente sabe que o nosso time não tem aquele elenco, né, para ser campeão da Copa do Brasil, mas por enquanto a gente segue aí firme, com os pés no chão, com certeza, sempre, né?
E isso aí. Agora vamos lá, né? Mudando de página, vamos agora para o Campeonato Brasileiro da Série B. O Vasco vai enfrentar o Brasil de Pelotas amanhã, né? Às 7 horas da noite, fora de casa, lá no Rio Grande do Sul, né? O Brasil de Pelotas, que é do Sul. E o Vasco, né? Que vem de uma derrota na primeira rodada e um empate na segunda rodada, que foi contra a Ponte Preta. O Vasco perdeu o Operário no primeiro jogo em São Januário e empatou com a Ponte Preta fora de casa lá em São Paulo. E o Vasco agora vai enfrentar o Brasil de Pelotas, né, amanhã às 7 horas da noite, como eu falei. Um jogo com certeza vai ser difícil fora de casa, vai ter mais pressão ainda porque o Vasco ainda não venceu no campeonato, né, o Vasco ainda está com um ponto só na tabela. Então o Vasco precisa vencer para começar a se distanciar dali da parte de baixo e começar a subir aí, né, começar a sua caminhada rumo à Série A ano que vem. Então o Vasco precisa vencer sua primeira rodada, vai ser difícil com certeza, não vai ser fácil, mas se Deus quiser vamos conseguir a primeira vitória e vamos, né, subir aí para a primeira divisão o mais rápido possível, porque é isso que todo torcedor do Vasco quer ver logo o Vasco na Série A, né? Então é isso, galera. Vamos lá agora falar sobre algumas notícias do Vasco, né? Algumas notícias que saíram do Vasco hoje, né? A gente falou um pouco sobre o jogo da quarta-feira, né? Que o Vasco se classificou na Copa do Brasil. E falamos, né, sobre o próximo jogo do Vasco, que é amanhã. Agora vamos falar sobre as notícias do Vasco, porque são algumas notícias, porque o Vasco anunciou aí, né, o novo executivo da base do Vasco, que é o Rodrigo Dias, ex-Sport. Então, o Vasco que tinha mandado embora aí, o ex aí acertou, né, com outro time, com o Corinthians, se eu não me engano, e agora aí o novo executivo da base do Vasco chegando aí, que é o, como eu falei, Rodrigo Dias aí, acertando com o Vasco, ex-Sport. Vamos lá, né? Vamos lá que tem mais aqui. E falando em salário atrasado, como eu falei que o Vasco ganhou, né, 2.700.000, o Vasco pagou o salário do mês de maio, né? Está em dia aí o salário do mês de maio com os jogadores e com os funcionários aí. Então o Vasco acertou o salário do mês de maio, ambas as partes aí, com os jogadores e os funcionários. Então, notícias boas aí, né, pro Vasco, né? Não tem só notícias ruins pro Vasco aí, porque o torcedor do Vasco já sofre demais, né? É aquilo, né? O torcedor do Vasco não tem paz, né? Não tem paz dia nenhum. Então, mais aí, galera, notícia boa aí, o Vasco pagou o mês de maio, então o Vasco tá tranquilo aí com os jogadores, tá tudo certo, tudo ok com os jogadores e com os funcionários também. E o Abel Braga cobra 1,9 milhões aí do Vasco. Isso mesmo que vocês escutaram. O Abel Braga está cobrando 1,9 milhões do Vasco na justiça. O Abel Braga que teve uma passagem ruim pelo Vasco e agora está cobrando o Vasco, né? É brincadeira, né? É brincadeira demais isso aí. E também, né, como eu falei no vídeo anterior, o Bruno César retornou ao Vasco e está com um futuro incerto no Vasco ali. Não sabe se fica, não sabe se vai embora, né, do Vasco. Então o Vasco e a diretoria do Vasco aí, né, a comissão técnica, vai discutir sobre o futuro do Bruno César. Então o Bruno César não se sabe ainda se vai ficar no Vasco, mas vamos ver aí mais pra frente. Assim que sair a notícia sobre o Bruno César, a gente vai trazer para vocês com certeza aqui. Valeu? Então vamos lá, né? Vamos falar sobre o jogo, né, do Vasco, porque pode ter mudanças aí na escalação do Vasco para a próxima rodada, né? Eu já falei sobre o jogo e vou falar sobre essa mudança que pode acontecer, que é a saída do Zeca do time, porque o Zeca, né, ficou no Rio de Janeiro, o Zeca não viajou com o Vasco, nem Zeca e nem o Leandro Castan. Então o Zeca o Zeca não, o Riquelme pode ser titular do Vasco aí para esse próximo jogo aí contra o Brasil de Pelotas. Galera, por enquanto só essas notícias para vocês. Assim que sair mais notícias eu trago para vocês com certeza. E amanhã tem o nosso pré-jogo, né, o nosso videozinho aí do pré-jogo para falar sobre a escalação, né, sobre a preparação do Vasco para a partida e muito mais. Galera, tamo junto, fiquem todos com Deus, curta, se inscreva e compartilhe. Valeu!